Portugal e Países Baixos defrontaram-se naquele que foi o adeus da nossa seleção ao Euro 2022. Um jogo disputado até o último segundo, onde os neerlandeses acabaram por vencer 32-31. Neste vídeo vamos então analisar este jogo, mas antes disso olhar para o momento em que ambas as seleções se encontravam à entrada para este encontro. As contas eram simples. Após a Islândia nesta última jornada bater a Hungria por 31-30, Portugal tinha apenas que vencer a seleção dos Países Baixos por 2 golos de diferença para assim conseguirem assegurar a passagem à fase seguinte. Já os Países Baixos, a equipa sensação deste europeu, tinha a vida um bocadinho mais facilitada, ou teoricamente facilitada, onde bastava apenas não perder este encontro frente a Portugal para assegurarem a sua continuidade na prova e passarem à main round. Mas agora, olhando para aquilo que foi o jogo, vamos começar pela primeira parte. O arranque de Portugal neste jogo podemos dizer que nos enganou bem. Nos primeiros minutos de jogo vimos uma seleção bastante compacta na defesa e muito pragmática no ataque, onde ao fim de 2 minutos já vencia por 2-0. Já do outro lado, e contrastando com a nossa equipa, víamos uma Holanda algo nervosa e ansiosa no ataque e adormecida na defesa. A tendência do jogo parecia clara como a água, Portugal iria desde cedo conseguir construir uma vantagem confortável no marcador. Mas como vos disse, o arranque da nossa seleção enganou-nos bem. Não demorou muito tempo até começarmos a ver uma seleção dos Países Baixos a subir de rendimento no ataque. Certamente motivados pelo desempenho do seu guarda-redes Ravensbergen, que logo nos primeiros minutos fez questão de mostrar serviço. Os Países Baixos que nos primeiros 5 minutos de jogo havia cometido diversas falhas técnicas no ataque, mas chega a um ponto que deixa de as cometer e começa a impor o seu jogo. Um jogo conhecido pelos famosos equilíbrios de 1 para 1 de Luke Steins, conhecido também pelo jogo de 2 para 2 com o pivô, também pelas decalagens para as pontas finalizarem e pelas rápidas transições defesa-ataque. Um jogo simples por parte dos neerlandeses, mas eficaz. Portugal, neste período que só dava Países Baixos, mostrava-se muito mal no ataque. Muita dificuldade em explorar o jogo em troco pivô e muita falta de eficácia aos 6 metros. Já na defesa mostrava-se muito, mas muito mal. Até posso dizer horrível mesmo. Só não ficou espelhado no resultado o fraquíssimo desempenho defensivo da nossa seleção, porque na baliza estava um gigante Gustavo Capdeville. Para terem uma pequena noção, quem não viu o jogo, Capdeville só na primeira parte negou 9 golos praticamente certos à seleção neerlandesa. Um Capdeville que suportou toda uma linha defensiva desastrosa de uma forma tremenda. O jogo foi decorrendo e os Países Baixos sempre na frente do marcador, ora por 1, por 2, por 3, por 4 golos de diferença. E se de um lado tínhamos os Países Baixos na frente do marcador, do outro tínhamos Portugal sem dinâmica no ataque. Uma equipa sempre a recorrer a lances individuais que por vezes davam em golo, mas outras tantas vezes não davam rigorosamente nada. No entanto, destacar Miguel Martins, que foi sendo sempre o homem-golo da nossa seleção, o jogador que nesta primeira parte mais foi desbloqueando o nosso ataque. Até ao fim da primeira parte, Portugal foi tendo sempre alguns momentos em que se aproximava dos Países Baixos no que dizia respeito ao marcador. Assim sendo, resultado ao intervalo 17-13, vencia a seleção dos Países Baixos. Já na segunda parte, arranca a segunda parte e entramos num período em que ambas as seleções abdicam de defender e entramos numa fase de golo cá, golo lá. Uma intensidade tal que ao fim de 2 minutos desta segunda parte já os Países Baixos venciam Portugal por 20-15, 5 golos de diferença. Estando Portugal a perder por 5 golos de diferença, Paulo Jorge Pereira lança o 7-6. Um 7-6 que efetivamente deu mais golo a Portugal, mas que devido às trocas de defesa-ataque deu também mais golo à seleção neerlandesa. Ao longo desta segunda parte, a seleção dos Países Baixos foi cometendo à semelhança da primeira algumas falhas técnicas e Portugal foi sabendo aproveitá-las. Nesse mesmo período, Portugal melhora consideravelmente o seu desempenho defensivo, adota uma defesa mais compacta e com a ajuda do Gustavo Capdeville, à entrada para os últimos 20 minutos de jogo, Portugal já só perdia por 2 golos de diferença. No entanto, e para nossa frustração, sempre que Portugal tinha bola para empatar o jogo ou até em certos momentos para tomar a dianteira do marcador, eis que aparece em grande forma o guarda-redes holandês Ravensbergen. Ele que neste jogo registrou nada mais nada menos do que 13 enormes defesas. Melhor do que ele, só mesmo Gustavo Capdeville. Estando Portugal muito bem na defesa e com 7-6 a surtir efeito, a seleção dos Países Baixos decide adotar um sistema defensivo 5-1, que não tendo o efeito desejado, rapidamente voltaram para o 6-0. À entrada para os últimos 10 minutos de jogo, Portugal perdia 28-25. Paulo Jorge Pereira decide meter um time-out e aproveitar este minuto para pedir calma e cabeça aos seus jogadores. Portugal neste momento estava obrigado a ter que recuperar de uma desvantagem de 3 golos
e ainda ter que marcar mais 2, isto para continuar em prova e passarem consequentemente à main round. A verdade é que a pouco mais de 2 minutos para os 60, Portugal consegue o empate e faz o 30-30. Entrávamos, portanto, nos 2 últimos minutos, os 2 minutos derradeiros deste jogo, onde Portugal tinha apenas, vamos colocar isto entre aspas, que marcar 2 golos e não sofrer nenhum. Então eis o que acontece nesta reta final de jogo. E vamos lá, que eu agora vou ler isto tudo outra vez como na análise anterior, porque isto foi uma emoção tremenda. Então vamos lá. Gilberto Duarte, que estava a jogar lateral direito, faz o 30-31, colocando a nossa seleção na frente do marcador. Mas logo a seguir, na reposição de bola a meio campo dos neerlandeses, é sancionado com exclusão de 2 minutos o próprio Gilberto. Portugal com -1 e o objetivo tornava-se cada vez mais difícil, o objetivo de marcar mais um golo sem sofrer. Países Baixos com bola e, por sua vez, a 1 minuto do fim, faz o 31 igual por Luke Steins. Portugal, já no ataque, consegue excluir um jogador neerlandês e com isto jogar em igualdade numérica até ao final do encontro. A 30 segundos do fim, Diogo Branquinho da ponta acerta no poste da baliza e aí caiu-nos tudo, e este que foi o último lance ou a última grande oportunidade no jogo para a nossa seleção. Isto porque a faltar 30 segundos, a seleção dos Países Baixos, de forma inteligente, guardou a bola, pediu um time-out, organizou o último ataque e a 3 segundos do fim faz o 32-31, acabando por vencer o encontro. Portugal fica assim eliminado do europeu, num grupo bastante equilibrado, há que dizê-lo, e sem conseguir conquistar qualquer ponto nos 3 jogos disputados. Agora, avançando e vamos àquilo que também te interessa, a segunda parte deste vídeo, que é a pontuação que eu atribuí a cada um dos jogadores da nossa seleção que foi chamada a ir a jogo. Vamos então começar pelos guarda-redes e começar por Gustavo Capdeville. Eu aqui tenho que ser sincero, eu a Gustavo Capdeville de duas uma, ou era mauzinho e dava-lhe tipo 9.9 ou dava 10. E eu a Gustavo dei-lhe 10.0. Gustavo Capdeville neste jogo esteve incrível. Eu acho que este foi o melhor jogo de Gustavo Capdeville desde que chegou à nossa seleção principal. Ele neste jogo na primeira parte fez 9 defesas, na segunda fez 4. E não é questão de ter feito 13 defesas no total, é sim ter feito 13 grandíssimas defesas e que suportaram a nossa defesa de uma forma incrível, porque principalmente estas 9 defesas na primeira parte foram feitas numa altura em que Portugal não estava a defender rigorosamente nada e que a Holanda, a conseguir ser eficaz na concretização, teria ganho logo uma vantagem de 10 golos e Portugal estaria logo na primeira parte arredado do jogo, arrumado completamente. Já o outro guarda-redes, Manuel Gaspar, terminou com a pontuação de 6.0 e ele que entrou a 8 minutos do fim, não defendeu, ele entrou numa altura em que Gustavo Capdeville não estava tão bem no jogo, ou não estava tão bem, já não estava a sacar tantas bolas como tinha sacado, coitado do homem, e o Manuel Gaspar entrou mas também não fez melhor, portanto 6.0, uma pontuação neutra, uma pontuação neutra. Passando para a linha de centrais, temos Miguel Martins, que terminou com a pontuação de 7.5. Miguel Martins na primeira parte foi muito importante mesmo para o ataque, principalmente da nossa seleção. Defensivamente, na primeira parte esteve muito bem, na segunda também foi chamado a defender e teve ali momentos em que perdeu um bocadinho a cabeça, até inclusive houve um lance em que podia ter dado vermelho, obviamente que depois de ir ao VAR os árbitros decidiram que era 2 minutos e era 2 minutos, mas foi ali 2 minutos a roçar, uma abordagem um bocadinho fora de tempo e tal, mas pronto, Miguel Martins, 6 remates, 4 golos, muito bem, esteve muito bem do remate de meia distância, muito bem no jogo em troco pivô, muito bem nas continuidades, um ou outro errito, mas acontece, portanto uma pontuação muito boa para Miguel Martins. Mas o melhor central a nível de pontuação ou a nível global, foi Rui Silva. Rui Silva terminou então com uma pontuação de 7.9, 6 remates, 5 golos. Teve os mesmos remates que Miguel Martins, marcou mais um gol, é verdade, e depois teve excelentes ações na dinâmica, na organização. Rui Silva a ser Rui Silva e, portanto, uma pontuação muito boa para Rui Silva, esteve muito bem no jogo. Passando para os laterais, Gilberto Duarte terminou com uma pontuação de 7.4. O Gilberto neste jogo, este acho que foi o jogo mais bem conseguido por parte de Gilberto. Gilberto entrou muito bem para o plano defensivo, ele que na primeira parte só defendeu, na segunda também defendeu, mas atacou, e ele entrou muito bem. Assistiu para o primeiro gol de Iturriza, que foi ou após uma excelente defesa de bloco, depois fez 3 blocos no jogo todo, teve vários roubos de bola, foi sancionado com uma exclusão de 2 minutos, que foi aquela da distância de 3 metros, mas pronto, acontece, e no ataque, já nos últimos 5 minutos de jogo, foi para a lateral direita e fez em 3 remates 2 golos. Gilberto, muito bem no jogo. Já Alexandre Cavalcanti terminou com uma pontuação de 6.5, não marcou qualquer gol, teve um remate, falhou, mas esteve muito bem no passe para o pivô. Lembro-me que na primeira parte dele, quando Portugal estava com algumas dificuldades no seu jogo, ele foi chamado a intervir e teve ali boas ações no jogo de troco pivô. Na segunda parte também foi chamado a intervir e apareceu, deu ali algumas assistências também, uns últimos passos muito bons e, portanto, 6.5 de nota mais. Já Salvador terminou com a pontuação de 6.3, 2 remates, 1 gol. Salvador também não esteve muitos minutos em campo, os que esteve, que foi na primeira parte, na reta final por ali, soube aproveitá-los e, portanto, uma pontuação também de nota mais.
Baixos. Fábio Magalhães terminou com pontuação de 6.8. Um remate, 0 golos. Lá está, o Fábio pelo segundo jogo consecutivo não conseguiu concretizar, mas esteve muito bem no último passe. Na defesa também esteve muito bem, sacou uma atacante, uma ou duas, já não me lembro, mas depois também teve ali um mau passe, acho que foi na primeira parte também, e que deu o golo para os Países Baixos. Pronto, isso acaba por baixar a nota, mas o Fábio esteve muito bem também na organização, no circular da bola, nas continuidades, na criação daquela primeira linha, muito bem o Fábio também. Portanto, uma pontuação que só não foi superior, porque ficaram a faltar os golos, e está à semelhança, por exemplo, de Cavalcanti, que nós analisámos há pouco. Passando para a lateral direita, e aqui, gente, tivemos Ángel Hernández, que foi chamado a jogo, Daniel Vieira não foi, mas Ángel Hernández foi lançado por Paulo Jorge Pereira na primeira parte, se não estou em erro, e a única ação que tem no jogo é uma exclusão de 2 minutos. Também participou, teve alguns momentos no ataque, e esses momentos no ataque ele parecia muito perdido, muito confuso, lá está. Ángel Hernández ainda não tem aquela rotina, aquele entrosamento com o grupo, foi aquilo que eu falei no vídeo análise à convocatória, e o Ángel Hernández ainda precisa de ganhar muita pedalada nesta seleção. Terminou com uma pontuação de 5.9, foi o jogador mais fraco da nossa seleção, mas lá está, esteve menos tempo, saiu mal, cometeu um erro, não teve a oportunidade de melhorar o seu desempenho e portanto ficamos só com isso, uma pontuação de nota menos. Passando para as pontas, vamos começar na ponta esquerda e temos Diogo Branquinho. Ele que apareceu na segunda parte em momentos finais porque Lionel já não estava ali em termos defensivos, já não estava a conseguir travar a ponta dos Países Baixos e portanto Diogo Branquinho foi para lá e esteve um bocadinho melhor a nível de desempenho defensivo, terminou com uma pontuação de 6.2, ele que em 2 remates fez um golo, esteve bem na defesa, portanto uma pontuação de nota mais. Já Lionel Fernandes, ele que começou o jogo e esteve um bom pedação em jogo, terminou com a pontuação de 6.5, 2 remates, um golo, teve uma violação na área na primeira parte, se não estou em erro, mas depois teve um excelente roubo de bola na defesa. Acho que ele também já no último jogo tinha feito uma grande interseção, só que desta vez saiu em contra-ataque e falhou uma grande defesa de Ravensbergen, mas pronto, conseguiu a interseção, isso vale pontos, mas depois também perdeu pontos porque falhou o contra-ataque, portanto 6.5 de nota mais para Lionel Fernandes. Já na ponta direita tivemos António Areia, Miguel Alves, mais conhecido por Tito, não foi a jogo, portanto tivemos apenas António Areia e tivemos um Areia espetacular. Ele que já no jogo frente à Hungria teve um desempenho incrível, foi só da marca dos 7 matches, mas esteve irrepreensível, e hoje não só voltou a estar irrepreensível dos 7 matches, 7 matches, 3 golinhos, como também esteve irrepreensível em termos de jogo corrido, 3 remates, 3 golos, espetacular. Por fim, a linha de pivôs, Daimar Salina terminou com a pontuação de 6.7, 5 remates, 4 golos, teve uma exclusão de 2 minutos, sacou 2 minutos a jogadores dos Países Baixos e portanto teve um bom desempenho, não tão bom na minha opinião como no jogo frente à Hungria, mas de modo global um bom desempenho. Já a Vitória Torriza, eu separei a pontuação de Vitória Torriza em duas. Porquê? Vitória Torriza na primeira parte, tenho aqui a pontuação dele, terminou a primeira parte com 5.7. E porquê? E Torriza logo nos primeiros segundos de jogo, nos primeiros ataques de Portugal, foi ele que marcou os 2 golos ou uma coisa assim. Muito bem Torriza, ganhou a bola, sacou 2 minutos, bem na defesa, marcou os golinhos, tudo bem. O que aconteceu depois? Entrou no facilitismo e começou a inventar. Começou a querer marcar golos de rosca daqui e da acolá e Paulo Jorge Pereira inclusive até o tirou do jogo e só o voltou a lançar na segunda parte. Mas no final dos 60 minutos, e o que conta aqui são os 60 minutos, o Vitória Torriza conseguiu terminar com uma pontuação de 6.9. Só não foi para os 7 ponto tal por causa da primeira parte. Em 4 remates marcou 2 golos, isto na primeira parte, somando aos 6 remates da segunda parte 5 golos. Portanto estamos a falar de 10 remates, 7 golos. Uma eficácia muito boa. Já Tiago Rocha, e ainda que Tiago Rocha não tenha jogado muito tempo, jogou mais ou menos 2-3 minutos na primeira parte, quando Daimar ou Torriza estavam excluídos, ou para eles descansarem, mas não interessa. Tiago Rocha terminou com a pontuação de 6.1, é verdade, não subiu muito, mas eu acho que dos 3 jogos, e Tiago Rocha penso que participou nos 3, obviamente por poucos momentos, eu acho que este foi o jogo mais bem conseguido de Tiago Rocha, porque ele participou, à semelhança dos outros 2 jogos anteriores, no plano ofensivo, mas desta vez ele teve uma boa influência no nosso ataque e ajudou-nos verdadeiramente. Fez ali alguns bloqueios que permitiu à nossa primeira linha ganhar espaço para atirar, poderem penetrar, terem espaço ou não terem ali um bloco, e portanto o Tiago Rocha esteve, no pouco tempo que esteve em campo, esteve muito bem nessa situação dos bloqueios e muito inteligente a ajudar indiretamente a nossa equipa a chegar ao golo. Pronto, guys, isto está feita esta análise ao jogo Países Baixos-Portugal, um jogo que ditou a nossa eliminação do europeu. É verdade, é uma eliminação precoce, não estávamos à espera isto antes de vermos a nossa seleção jogar. Depois que vimos Portugal frente à Islândia, Portugal frente à Hungria e frente aos Países Baixos, começamos a perceber
uns melhor, outros pior, que mais cedo ou mais tarde íamos acabar por sair da competição, porque realmente havia peças que não se encaixavam na nossa seleção e havia muitos problemas, ou seja, não é questão de haver problemas, mas não havia soluções para esses problemas, assim é que é. E um dos mais visíveis foi a nossa lateral direita, que inclusive neste jogo teve que ir para lá Miguel Martins, Rui Silva, Fábio Magalhães e Gilberto, e os nossos laterais direitos de raiz convocados para este torneio estiveram muito apagados. Aliás, Daniel Vieira nem foi chamado, nem jogou, mas Ángel Hernández, que foi chamado diversas vezes, não correspondeu. E portanto, a lateral direita é só um dos problemas, tivemos outros tantos e portanto já seria expectável que a nossa participação neste europeu não se fosse prolongar por muito mais tempo. Espero que tenham gostado deste vídeo. Não consegui trazer aqui uma análise em que Portugal tivesse pontuado, ganho, empatado, o que for, quase que era neste jogo, quase que era no jogo frente à Hungria. Lá está. Foi o quase, faltou a sorte, mas a sorte defende os audazes e Portugal levou com uma seleção dos Países Baixos que está a surpreender tudo e todos, levou com uma Hungria que eu esperava que estivesse um bocadinho melhor e que lá está, foi eliminada da competição também, mas esperava eu que estivesse um bocadinho melhor e que acabasse em primeiro do grupo, não aconteceu. E uma Islândia que está a surpreender e que tem tudo para ir longe, não acredito que vá muito longe, mas tem tudo para fazer uma boa main round pelo menos. E portanto, gente, é isso. Obrigado por todo o apoio que deixado aqui no canal. Com vocês foi Greg Days. Até à próxima e fui. Pau, pau.